Quero saudar a todos vocês. Obrigado pela presença, pela sua audiência aqui na nossa classe bíblica. Eu quero pedir de novo a permissão aqui para compartilhar minha tela, como de costume, para que a gente possa conversar, como o Tiago falou. O tema hoje é bem denso, mas a gente vai tentar fazer de maneira bem tranquila. Vocês estão vendo aí? Maravilha. Então, vamos começar o nosso estudo. De novo, eu quero parabenizar a você que tem estado constantemente nesta classe bíblica, procurando conhecer mais sobre a palavra de Deus, especificamente sobre o livro do Apocalipse, esse livro tão extraordinário, o último livro da Bíblia, no qual todos os outros livros da palavra de Deus se encontram e se cumprem. O Apocalipse é um livro maravilhoso. Quanto mais nós o estudamos, mais nós percebemos que temos ainda mais coisas para aprender e para estudar. E conforme nós entendemos as profecias do Apocalipse, nós compreendemos não apenas a Bíblia como um todo, mas especialmente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente e que vão acontecer no futuro. Por isso, de novo, os meus parabéns a você e que você continue firme nesse estudo, conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor. Eu quero apresentar a você nesta noite estes dois capítulos do Apocalipse, o capítulo 10 e o 11. Vocês já devem ter estudado os capítulos anteriores, conforme o Tiago tem me passado aí, eu tenho acompanhado, então vocês já estão prontos para estudarem o capítulo 10 e o 11 do Apocalipse. Porém, antes de adentrarmos esses dois capítulos, é necessário nós fazermos uma breve recapitulação de algumas informações que vão servir de base para a nossa compreensão desses capítulos, tá bom? Então, eu peço a permissão sua para colocar aqui na tela algumas dessas informações. Mas antes dessas importantes informações que eu quero compartilhar, eu quero passar para você duas recomendações de leitura. Você já deve ter percebido que é impossível, nessas aulas que nós temos aqui, nós entrarmos em detalhes em cada pormenor do livro do Apocalipse. É uma missão impossível. Então, você é estimulado a estudar em casa, a procurar por si mesmo ampliar o horizonte, o conhecimento daquilo que você tem aprendido aqui. Existem vários livros sobre o Apocalipse, assim como sobre o livro de Daniel. Mas eu queria recomendar duas leituras para você que são das mais simples, de um lado, e das mais profundas, por outro lado. Então, essa primeira coleção que você está vendo aí na sua tela é do professor e pastor Henry Feyerabend. São dois livrinhos bem curtos, mas profundos também. Tem a sua profundidade, apesar de ter sido escrito para um público menos acostumado com o Apocalipse. É um livro bastante interessante e ele apresenta o Apocalipse de maneira bem explicada, bem mastigada, especialmente para você que está começando, eu recomendo essa leitura, tá bom? E você tem também, juntamente com o comentário do Apocalipse, o comentário de Daniel, desse mesmo autor, tá bom? Do outro lado aqui você está vendo o livro Revelação de Jesus Cristo, do Dr. Ranko Stefanovic. Esse livro já é mais profundo, já é mais denso, já é mais acadêmico, tá? Nele você vai ter mais informações e mais ampliação em relação aos anteriores que eu mencionei para você. Esses livros que você está vendo na tela, eles são publicados pela Casa Publicadora Brasileira. Então, se você tiver interesse, você pode procurar na internet e certamente você vai encontrar esses livros, tá bom? Então, feita essa recomendação de leitura, vamos para a nossa recapitulação de algumas informações importantes aqui. Então, conforme você está vendo aí na tela, nós temos dois pontos de referência, temos os dias do profeta e a volta de Jesus, que é um acontecimento futuro, né, o clímax dos acontecimentos futuros. O Apocalipse apresenta 3 séries de 7
7 eventos que vão desde os dias de João até a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira série de 7 são as 7 igrejas. Você já deve ter estudado. A segunda série de 7 são os 7 selos. Imagino que você também já tenha passado por eles. E nós temos também as 7 trombetas. Igualmente, eu acredito que você já tenha estudado. Então, essas 7, aliás, esses 3 conjuntos de 7, assim como as profecias de Daniel, que nós já estudamos, eles se recapitulam. Então, o que vem depois recapitula o anterior e amplia, recapitula o anterior e amplia, adicionando informações novas. E cada uma dessas séries, que cobrem a história da igreja, a história cristã, dos dias de João até o Apocalipse, cada uma dessas séries tem um enfoque especial. O foco, por exemplo, das 7 igrejas estaria no que estaria acontecendo dentro da igreja. Então, quando você lê ali as 7 cartas, as 7 igrejas, o foco de Deus é falar sobre o que aconteceria dentro da igreja cristã, tá? Os 7 selos, o foco deles já seria outro, já estaria naquilo que estaria acontecendo ao redor da igreja e com ela. E as 7 trombetas teriam como foco o que estaria acontecendo com os opositores da igreja e as suas filosofias. E também os juízos de Deus caindo sobre os opositores do povo de Deus. Então, esses são os enfoques de cada um desses períodos. Aliás, perdão, cada uma dessas séries ou cada um desses conjuntos. De maneira muito interessante, no conjunto de 7 selos, entre o 6º e o 7º selo, você tem ali um interlúdio. O que é um interlúdio? É uma pausa em que uma janela se abre na profecia para que você veja um outro cenário, um outro conjunto de acontecimentos. É como se fosse um parênteses que se abre e depois se fecha, mostrando algumas informações que trazem luz adicional àquela profecia, àquele conjunto de eventos que estava sendo apresentado. Então, no caso dos 7 selos, o interlúdio do capítulo 7 apresenta aquele selamento dos santos, ou seja, o selamento do povo de Deus antes da volta de Jesus. De maneira muito curiosa e interessante, entre a 6ª e a 7ª trombeta, nós também temos um interlúdio, nós temos um intervalo. Esse intervalo, ele compreende os capítulos 10 e 11 do Apocalipse. Então, o que nós vamos ver hoje é esse interlúdio, é esse intervalo que acontece entre a 6ª e a 7ª trombeta, que você já estudou, tá bom? Essa janela que se abre para que nós compreendamos um pouco mais do horizonte profético dentro dessa profecia, tá bom? Então, tendo visto essa breve recapitulação, nós vamos já entrar em algumas considerações sobre o capítulo 10 e 11 do Apocalipse. O capítulo 11, aliás, perdão, essa sequência, os capítulos 10 e 11 do Apocalipse, se nós fôssemos olhar cronologicamente para esses 2 capítulos, nós perceberíamos que eles estão invertidos, na verdade. Cronologicamente, o capítulo 11, ele viria antes do capítulo 10, porque ele apresenta alguns eventos, alguns acontecimentos que ocorreram antes dos acontecimentos que aparecem no capítulo 10. Porém, quando nós levamos em consideração uma técnica, um recurso literário bastante utilizado na profecia bíblica, chamado flashback, ou analepse, que também é uma figura de linguagem, nós entendemos melhor isso. O que é o flashback? Você deve ter já visto várias vezes um flashback nos filmes. Então, às vezes, você está assistindo um filme ali, aí no meio da cena, a cena é interrompida e de repente aparecem acontecimentos que ocorreram na vida do personagem antes daquele momento em que está acontecendo a cena.
E aquele flashback te ajuda a entender a cena na qual você estava, ou a qual você estava assistindo. Então, o flashback é esse recurso literário. Então, nós podemos dizer que o capítulo 11 do Apocalipse é uma espécie de flashback do capítulo 10, porque ele traz algumas informações de eventos que aconteceram antes, a fim de esclarecer os acontecimentos do capítulo 10. Mas daqui a pouco você vai entender melhor exatamente como isso se enquadra dentro do que nós estamos falando. Nós vamos começar a nossa exposição aqui com uma breve olhada no capítulo 10, tá? Como eu falei para você, é impossível nós destrincharmos todos os detalhes da profecia bíblica em tão pouco tempo, conforme nós temos aqui em cada aula. Então, eu vou dar apenas uma pincelada e você é estimulado a estudar em casa, procurar em casa mais informações. Uma outra fonte que eu gosto bastante de recomendar, e eu acabei não recomendando no começo, é uma fonte totalmente gratuita. Você pode entrar no YouTube, a hora que você quiser, você coloca ali, Bíblia Fácil Apocalipse, ou Bíblia Fácil Daniel. Aí, se você quiser complementar a busca, você pode colocar na frente TV Novo Tempo. E ali você vai encontrar um excelente programa da TV Novo Tempo que explica capítulo por capítulo do livro de Daniel e Apocalipse, tá bom? Então, no capítulo 10 do Apocalipse, João, o apóstolo João, ele tem uma cena extraordinária. Ele vê um anjo poderoso, um anjo gigante, se aproximando dele com um livro na mão, um livrinho na mão. Esse anjo tinha sobre a sua cabeça um arco-íris, o seu rosto brilhava como o sol. Esse anjo tinha um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar, pés e pernas que eram como chamas, colunas de fogo. E ele estava envolto por uma nuvem. Olha que cena interessante. Num determinado momento, ele levanta a mão para o céu e faz uma declaração. Vamos aqui na tela acompanhar um resumo desses detalhes do capítulo 10. Então, o que seria esse anjo que João vê na sua visão? Esse anjo poderoso, forte, com todas essas características. Nós não temos tempo de entrar nos pormenores a respeito desse anjo, mas todas essas características dele refletem características das aparições de Deus e de Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós chamamos de teofanias ou cristofanias, ou seja, são aparições de Deus e de Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E essas características também, elas refletem uma visão que o profeta Daniel teve no capítulo 12. Então, muito provavelmente, esse anjo seja uma representação do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, por todas essas características que ele apresenta, tá bom? Quando é dito a respeito de um livrinho aberto na sua mão, existem várias interpretações, mas uma das mais recorrentes, uma das mais unânimes, especialmente entre os intérpretes historicistas, é que possivelmente esse livrinho seja uma referência às profecias de Daniel. Você sabe que Daniel e Apocalipse são livros que são irmãos, eles andam lado a lado, né? E você se lembra que lá no livro de Daniel, no capítulo 12, Deus havia mandado Daniel fechar o seu livro, selar as profecias do seu livro, porque elas não eram para o seu tempo, para o seu momento. Elas eram para dias muito distantes. Elas eram para o tempo do fim. Mas agora, João, ele é transportado em visão justamente para contemplar os acontecimentos do tempo do fim. Então, agora, no contexto da visão de João, João está vivendo, no momento em que ele recebe a revelação do Apocalipse, justamente o tempo do fim. E nesse tempo do fim é quando o livro de Daniel deveria ser aberto, descelado ou descerrado, né? Então, muitos intérpretes entendem esse livrinho como sendo o livro de Daniel, que acaba sendo
explicado e desenvolvido nas profecias do Apocalipse, especialmente na segunda metade do livro do Apocalipse. Tá? E o que simboliza o anjo colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? Isso denota o alcance universal da mensagem que esse anjo está proclamando. É interessante que João ouve a voz do anjo como uma voz de leão e 7 trovões também, trazendo uma mensagem, a voz dos trovões. No Antigo Testamento, tanto a voz, o rugido do leão, quanto a voz, o som dos trovões, representam a voz de Deus, o próprio Deus falando. Esse anjo levanta a mão direita para o céu e jura que não haveria mais demora. Talvez a sua Bíblia traga a palavra demora, talvez ela traga a palavra tempo. Ambas as palavras são a tradução da palavra grega kronos. O que o anjo estava querendo dizer, e a maioria dos intérpretes historicistas coincidem nessa opinião, que o anjo estava querendo dizer é que a partir daquele momento não haveria mais contagem de tempo profético. O que significa isso? Você se lembra, quando nós estudamos Daniel, que a maior profecia de tempo da Bíblia é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que se encontra lá no capítulo 8 de Daniel. Ou seja, não existe nenhum outro período profético tão grande, tão extenso, tão longo quanto esse das 2.300 tardes e manhãs. Nós já vimos que, em profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Portanto, esses 2.300 dias são 2.300 anos, dentro do cômputo profético. E, segundo as profecias, conforme nós já estudamos ali no livro de Daniel, esse período longo terminaria no ano de 1844, contando a partir de 457 a.C., que você já deve ter estudado, você se lembra, foi o momento em que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Ou seja, o que o anjo estava querendo dizer? Que a partir de 1844 não haveria mais nenhuma profecia de tempo para se cumprir. Isso confirma o fato de que nós não devemos ficar preocupados em marcar data para a volta de Jesus, porque depois de 1844 não nos é dada nenhuma data específica em termos proféticos. É mencionado também um mistério de Deus nesse capítulo, depois você pode ler, e até eu quero esclarecer que eu não abri a Bíblia ainda para ler, porque nós temos um tempo curto, talvez eu leia um ou outro versículo, mas eu estimulo você a depois ler esses capítulos na sua Bíblia, tá bom? Então, estou aqui apenas, como eu já disse, dando uma pincelada. Então, é dito que o mistério de Deus se cumpriria na 7ª trombeta. O que é esse mistério? Quando você vai ali a Efésios e a outras partes do Novo Testamento, você vê que o mistério de Deus tem que ver com o Evangelho. As boas novas da salvação que estavam ocultas na eternidade foram reveladas por Deus. Ou seja, na 7ª trombeta, nos dias da 7ª trombeta, quando Jesus estiver por voltar, o evangelho alcançará todo mundo. Então, João recebe uma ordem muito interessante, a ordem de comer aquele livrinho que o anjo tinha nas suas mãos. E quando João come aquele livrinho, aquele livro é doce na boca e amargo no estômago. Essa experiência reflete a experiência de Jeremias, que diz que a palavra de Deus é doce, como o mel, né? É agradável ao paladar, e reflete também a experiência de Ezequiel, que também teve uma experiência, um episódio semelhante ao de João. Depois você pode acompanhar lá no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 2, tá bom? E o que representa isso? Nós vamos ver mais adiante o que representa essa experiência agridoce do apóstolo João. Depois que João tem aquela experiência, o anjo diz para ele que ele ainda precisa profetizar para ou a respeito de, existe uma dupla possibilidade aí de tradução, muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, ainda havia uma missão para João para pregar
a todos os povos, a todas as nações, todas as línguas, tribos, etc. Também nós veremos mais adiante o que significa isso, mas eu já adianto para você que João aqui está representando a igreja como um todo, está representando o povo de Deus, tá? Então, terminamos essa olhada geral, essa olhada panorâmica do capítulo 10, e nós vamos entrar no capítulo 11, vamos dar uma olhada panorâmica nele também, para daqui a pouco nós conectarmos todas as pontas e você poder entender tudo ao final, tá bom? Então, peço aí a sua atenção nessa linha de raciocínio. Então, no capítulo 11, que na verdade é uma continuação da visão do anterior, apesar daquela história do flashback que eu já comentei para você, João continua vendo as coisas ali diante dele e é recebida uma ordem. Ele recebe uma ordem para medir o santuário de Deus, o altar do santuário e os adoradores. Ele recebe uma vara, uma cana, né, de medir, e é dada essa missão de ele medir o santuário, os adoradores e o altar. O que significa isso? Nós poderíamos gastar muito tempo falando sobre isso, mas em resumo, essa ideia de medir na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, denota juízo. Então, você pode ver lá em Isaías, capítulo 65, 7, Mateus, capítulo 7, verso 12, que a ideia de medida está ligada à ideia de juízo, tá? E a única vez no Antigo Testamento em que o santuário, o altar e os adoradores são mencionados juntos é no dia da expiação. E o dia da expiação você já deve ter estudado, nós já tivemos um estudo sobre isso, que era um dia de redenção para o povo de Israel, mas também um dia de juízo, porque era o dia em que os pecados do povo deviam ser purificados de uma vez por todas, lançados ali sobre aquele bode que ia para o deserto, você se lembra disso, e havia outro bode que morria de forma redentora pelos pecados do povo. Então era um dia de juízo. Quem não se arrependesse dos seus pecados naquele dia era eliminado. Então, isso significa que era uma ocasião de juízo para o povo de Deus. Então, essa medição do santuário, muito provavelmente, seja uma referência ao juízo que aconteceria no céu. Nós também já estudamos sobre o juízo pré-advento, o juízo investigativo. E a prova, uma das evidências de que isso aqui se refere ao juízo no céu, é porque quando João escreveu isso aqui, o santuário da terra já estava destruído. Então, João escreveu no final do primeiro século, lá pelo ano 96, 97, 95, por aí, e o santuário de Israel, de Judá, de Jerusalém, já havia sido destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era. Tá bom? Então, João só poderia estar se referindo ao santuário do céu. Nessa mesma visão, João vê duas testemunhas vestidas de pano de saco, ou seja, aqueles panos grosseiros que eram usados, que eram geralmente feitos de pelo de cabra, né? Que eram usados para ensacar cereais e para carregar coisas, né? Até hoje na roça, se você falar de pano de saco para alguém, a pessoa vai dizer para você que é um pano de tecido grosseiro que é usado para carregar e guardar coisas, né? Então, e esses panos eram utilizados no Antigo Testamento e também no Novo para fazer roupa para algumas pessoas. Às vezes pessoas pobres, mas de modo geral, pessoas que estavam num período de luto, de tristeza. Então, quando a pessoa queria demonstrar tristeza, ela colocava uma vestimenta feita com aquele tecido grosseiro, geralmente colocava cinzas sobre a cabeça para demonstrar a sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento. Tá? Essas duas testemunhas, elas profetizariam vestidas dessa forma por um período de 1.260 dias. E nós já podemos dizer que são 1.260 anos, tá bom? Que, a propósito, é o mesmo período de 42 meses mencionado um pouquinho antes, mas depois a gente conversa sobre isso.
Essas duas testemunhas, de acordo com o capítulo 11, vamos ler aqui na Bíblia, para a gente não deixar de ler nenhum versículo, ou pelo menos não deixar de ler algum versículo. No capítulo 11, no versículo 4, é dito o seguinte: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aí no versículo, isso aqui é no capítulo 11, verso 4. O versículo 5 diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade, versículo 6, para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. É muito interessante quando você lê esses dois, aliás, esses 3 versículos que nós lemos aqui, você perceber a semelhança que essas testemunhas têm com alguns personagens do Antigo Testamento. Então, elas fazem referência a Zorobabel e Josué, que eram, respectivamente, o governador e o sumo sacerdote do povo de Deus, depois que eles voltaram do exílio da Babilônia. E lá em Zacarias eles são representados por oliveiras e também por um candelabro, e também essas duas testemunhas elas fazem referência a Moisés e Elias, porque veja que interessante, quem é que no Antigo Testamento, pelo poder de Deus, fez fogo cair do céu? Você se lembra, né? Elias, pelo poder de Deus, fez com que, na verdade, ele invocou o poder de Deus e Deus derramou ali fogo do céu naquele contexto da sua luta contra os profetas de Baal. Quem é que, pelo poder de Deus, transformou água em sangue no Antigo Testamento? Moisés. Quem é que, pelo poder de Deus, trouxe pragas sobre o Egito? Moisés. Então, você percebe que essas duas testemunhas, elas têm os mesmos poderes, por assim dizer, que pelo poder de Deus, Moisés e Elias tinham. Eu digo entre aspas, porque na verdade o poder era de Deus, né? Não deles próprios. E essas duas testemunhas também fazem lembrar Zorobabel e Josué, tá? Mas nós não vamos nos concentrar nesses detalhes, você pode estudar melhor depois. Nesse contexto, é dito que uma besta sobe do abismo e luta contra essas testemunhas. Você pode acompanhar isso aqui a partir do versículo 7. É falado sobre essa besta que surge do abismo e luta contra essas testemunhas. A partir do versículo 8 é dito o seguinte: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aí você fala, pastor, tá me dando um nó na minha cabeça aqui que eu não estou entendendo nada. Fica tranquilo que você vai entender daqui a pouco, tá bom? Só vamos avançar um pouquinho para que você tenha esse panorama geral. É dito que depois que essas testemunhas foram perseguidas e mortas, o seu cadáver elas ficaram mortas por 3 dias e meio. 3 dias e meio. Eu coloquei ali 3 dias anos, né? Mas na verdade são 3 dias e meio, aqui no versículo 9, tá? Enquanto o povo faz festa, enquanto o povo faz farra e assim por diante. Porém, depois desses 3 dias e meio, essas testemunhas, elas ressuscitam e sobem ao céu. Depois acontece um grande terremoto e essa parte da visão acaba, tá? Vamos entender qual é o contexto disso tudo que nós vimos, tanto do capítulo 10, quanto do capítulo 11, e como tudo isso que eu apresentei para vocês se cumpre na história da igreja, porque você deve se lembrar que o Apocalipse ele precisa ser estudado primeiro, comparando as suas profecias com as outras passagens da Bíblia, porque é assim que se estuda o Apocalipse. Todos os livros da Bíblia, como eu já mencionei, eles estão concentrados no Apocalipse, então você tem que estudar à luz dos outros livros da Bíblia, mas também
você deve estudar o Apocalipse com os livros de história universal, história secular, do lado. Por quê? Porque o Apocalipse, como profecia apocalíptica, ele se cumpre, como nós já vimos, desde os dias do profeta até a volta de Jesus, ao longo da história. Esse é o método historicista que nós já vimos que é o melhor para estudar as profecias apocalípticas. Então, vamos ver na história como isso se cumpre. Para que eu possa chegar com você até o momento em que esses 2 capítulos do Apocalipse se cumprem, eu preciso voltar com você um pouco lá atrás, na timeline da história da igreja, para que você compreenda e você se lembre de algumas coisas. Certamente você já viu isso no estudo sobre os 7 selos, mas eu queria relembrar com você algumas coisas. Então, essa linha que você está vendo aí na tela é a linha do tempo da história da igreja cristã. Então, hoje em dia se usa muito a expressão timeline, né, nas redes sociais e tudo. É uma linha do tempo em que você vê a sequência das coisas acontecendo. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente uma linha do tempo da história da igreja, para que você possa entender em que momento se encaixam as profecias do capítulo 10 e do capítulo 11. Então, a primeira fase da história da igreja, você pode ver aí que são 7 fases, né? A primeira fase, o primeiro período da história da igreja vai mais ou menos ali do ano 31 ao ano 100. E eu queria dizer para você que todas essas datas que nós colocamos ali, todas não, mas talvez boa parte delas, são datas aproximadas, porque às vezes é difícil você cravar uma data e dizer até aqui foi uma fase, a partir daqui é outra fase. Às vezes as coisas são um pouquinho mais nebulosas, né? As fases elas se sobrepõem, mas algumas datas dessas aí são bem definidas. Mas então mais ou menos ali do anos 31 até o ano 100, nós temos a era ou a fase de pureza da igreja cristã. Por que nós chamamos de fase de pureza? Porque foi uma fase em que a igreja teve contato com o próprio Senhor Jesus. Então imagina, a igreja que Jesus andou com ela, né? Os apóstolos eram essa igreja. Então os apóstolos andaram com Jesus, depois ensinaram os ensinamentos de Jesus. Imagina os ensinamentos saindo da boca do próprio Jesus e dos próprios apóstolos. Era uma era de pureza doutrinária. É claro que a igreja tinha falhas, muitas falhas nesse período, mas ela possuía pureza doutrinária, profundo fervor e comprometimento, e intenso espírito missionário. Então essa foi uma era de pureza da palavra de Deus e da igreja cristã. Acontece que o tempo passou e nós chegamos na segunda fase da história da igreja, ali mais ou menos entre o ano 100 e o ano 313, que nós chamamos de era do martírio ou da perseguição. Foi nesse período que os cristãos eles foram perseguidos por sua fé a partir do imperador Nero, passando por outros imperadores, até Diocleciano, que foi o mais cruel de todos eles. Os cristãos eram lançados aos leões, eram queimados vivos, eram entregues às feras, eram decapitados e assim por diante, pelo simples fato de professarem a sua fé, que era contrária à moral, à ética, né, e aos princípios do governo romano e da sociedade romana daquela época. Então foi um período muito triste da história, mas ao mesmo tempo o cristianismo cresceu bastante porque isso estimulou a fidelidade do povo de Deus. Então essa foi a era de martírio. Satanás tentou destruir a igreja por meio da perseguição, mas não conseguiu. Então vem uma outra tentativa. Agora ele tenta destruir a igreja corrompendo-a. Então nós temos aí a era, ou o período que vai do ano 313 até o ano 538, mais ou menos. Esse período é chamado de período de envolvimento. Por quê? Envolvimento com duas coisas, com o paganismo e com o Estado. Então aqui está o imperador Constantino, que foi um dos principais responsáveis por essa mistura, essa mescla. Então
o cristianismo acabou se misturando com o paganismo, se misturando também com o Estado, né? Política e religião não devem se misturar, né? Por isso que os adventistas são contra essa coisa de você trazer político para a igreja, para discursar na igreja e fazer campanha política, porque sempre que política e religião se misturaram, deu problema, né? Então, igreja e Estado são coisas que devem estar separadas, mas nessa época estiveram juntas e muita corrupção acabou entrando na igreja nesse período. Foi nesse período, por exemplo, que começou a oração pelos mortos, a veneração dos anjos e dos santos, né, imagens de escultura, a mudança do sábado para o domingo, o Papa sendo reconhecido como chefe supremo de todas as igrejas. Então é dentro desse período que Satanás, o que ele não conseguiu fazer com a igreja por meio da perseguição, ele conseguiu fazer por meio da união com o paganismo e com o Estado, tá bom? Depois nós entramos num período longo de quase 1000 anos da igreja cristã, que vai mais ou menos ali de 538 a 1517, que é o período da apostasia. O que seria essa apostasia? A apostasia é o afastamento da pureza da fé. Então, nesse período, um longo período, também conhecido como Idade Média, né? Nesse período, a Igreja de Roma dominou sobre toda a Europa. Era a única religião permitida. Era o cristianismo de acordo com a Igreja de Roma. E essa igreja, ela punia, ela perseguia todos aqueles que se opunham a ela, que não se enquadravam dentro das suas crenças, das suas filosofias, etc. Foi um período também de bastante superstição, de bastante ignorância, não houve praticamente avanços científicos, poucos avanços científicos, comparativamente com os nossos dias e com tempos anteriores. Foi um período de profunda apatia em todas as áreas da sociedade. Havia grandes abusos por parte da igreja, por parte da religião instituída, a ponto de vender o perdão de Deus, vender a salvação de Deus por dinheiro. Isso acabou ficando conhecido na história como as indulgências. Nesse período, era proibido estudar a Bíblia, apenas os líderes religiosos, os clérigos tinham essa opção. Aqueles que queriam estudar a Bíblia por si mesmo, do povo comum, acabavam muitas vezes sendo torturados, assim como os valdenses foram nesse período. Então foi um período muito triste da história. Mas em 1517 você tem o começo de uma era muito promissora para a história da igreja. É a era da reforma. É nesse período que surgem os reformadores. Na verdade, os reformadores começaram a surgir antes, mas ali em 1517 houve uma explosão maravilhosa de reforma a partir dos esforços de Martinho Lutero. Você conhece, foi o momento em que Lutero, aquele monge católico, se levantou contra os abusos da igreja predominante na época, pregando, por exemplo, contra a venda das indulgências, que era a venda do perdão de Deus, a venda, em outras palavras, da salvação. Juntamente com Martinho Lutero, surgiram outros reformadores, como João Calvino, Zwinglio, John Knox, Philip Melanchthon e tantos outros. Então, esses homens se esforçaram para colocar a Bíblia nas mãos do povo, traduzir a Bíblia em vários idiomas e fazer com que a luz da palavra de Deus se espalhasse e as pessoas, o povo comum, tivesse condições de conhecer as Escrituras. Então, foi um período muito iluminado, um período muito abençoado para proclamação da palavra de Deus. Acontece que mesmo dentro desse período, que começou em 1517, a partir desse período aí, mesmo desde então, a perseguição não acabou. Perseguição ao povo de Deus continuou. Né? Você sabe que esses homens eles foram perseguidos pelas autoridades religiosas, pelas autoridades, muitas vezes políticas, né? Mas o clímax da oposição à religião
foi atingido um pouco depois, alguns anos depois, décadas depois, na verdade, de Lutero, nesse acontecimento que você está vendo aí na sua tela, que é a Revolução Francesa. E eu queria gastar um tempinho com esse acontecimento para que você entenda. Então, a partir de 1789, ocorre um dos eventos mais momentosos ou mais importantes da história da humanidade, chamado Revolução Francesa. Nós precisaríamos aqui de uma semana, talvez, inteira para estudar os eventos da Revolução Francesa. Eu até aconselho que você estude depois por conta, talvez procurando documentários na internet, livros a respeito disso. Mas, em resumo, a Revolução Francesa foi um movimento popular do povo, né, o povão, claro, insuflado por filósofos, por intelectuais, o povo francês se levantou contra os abusos da monarquia, ou seja, os reis, e dos líderes religiosos que viviam, né, uma vida regalada enquanto o povo sofria. Então, basicamente, foi uma revolução do povo contra a monarquia e contra os abusos também da liderança religiosa. E quem eram os líderes da Revolução Francesa? Os líderes da Revolução Francesa eram intelectuais chamados iluministas. Os iluministas eram filósofos, pensadores, que pregavam o seguinte: eles pregavam a soberania da razão. Para os iluministas, né, partidários do iluminismo, já havia acabado a era da religião, ou seja, a religião já havia dominado por muito tempo a história da humanidade, e segundo eles, a religião só havia trazido males para a humanidade, né? Só havia trazido coisas ruins, e eles não estavam de todo errados, porque, veja, a religião deturpada, o catolicismo, a Igreja de Roma, da Idade Média, a religião deturpada trouxe todos aqueles problemas que nós vimos ao longo da Idade Média. Então, de fato, a religião havia trazido grande prejuízo, mas não a religião pura de Cristo, a religião deturpada. Então, eles não estavam de todo errados, né? E com base nisso, eles diziam o seguinte: chega de religião, nós não queremos mais religião. Nós queremos ser guiados apenas pela razão, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência. Então, a partir daí, eles começaram a pregar contra tudo que tinha que ver com religião, com fé, tudo que tinha a ver com Deus, com Bíblia, com cristianismo. A Revolução Francesa tinha como um dos seus objetivos abolir completamente a religião e tudo que tivesse a ver com Deus. Algumas coisas que ocorreram durante a Revolução Francesa, para que você tenha uma ideia: a abolição do cristianismo e do culto a Deus. Então, pela primeira vez na história, talvez pela primeira e única vez na história, a Convenção Nacional, ou seja, a Assembleia Nacional da França, decretou a abolição do cristianismo. Por meio de um decreto nacional, foi decretado que Deus não existe e que a religião deve ser abolida. Imagina, você ter como se fosse o Senado, como se fosse a Câmara de Deputados daqui do Brasil, decretando a inexistência de Deus e decretando que a religião deveria ser abolida. Isso aconteceu em 1793, no meio da Revolução Francesa. No lugar da religião deveria ser instituído o culto à razão, à inteligência humana. Igrejas foram profanadas, igrejas foram destruídas, e no lugar dessas igrejas foram levantados templos à razão, né? Ou essas igrejas foram transformadas em templos a essa deusa, que eles colocaram o nome de deusa da razão. Daqui a pouco vamos ver uma imagem sobre isso. Perseguição de líderes religiosos. Você deve se lembrar que nesse período foi inventada a guilhotina. Até hoje nós temos esse instrumento, mas não para cortar a cabeça de gente, né? Mas para cortar papel, né? As professoras usam muito isso, né? Para cortar papel. Mas a guilhotina que cortava a cabeça de pessoas, ela foi inaugurada praticamente ali na Revolução Francesa.
E se você já viajou para a França ou pretende um dia ir para lá, você vai ver, aliás, ver não, mas eu quero que você se lembre que nas ruas de Paris ali correram rios de sangue de centenas e milhares de pessoas durante a Revolução Francesa. E uma das coisas que levava as pessoas à morte era o simples fato de serem religiosas, de serem devotas de Deus, do cristianismo, né? Houve, por exemplo, também a imposição de um calendário revolucionário, ou seja, a semana de 7 dias foi abolida, o sábado foi abolido, até mesmo o domingo foi abolido, o domingo que boa parte das igrejas guarda, e eles instituíram uma semana de 10 dias e um sábado espúrio, ou seja, um sábado profano, um dia de guarda profano, né, a fim de apagar completamente todas as referências do cristianismo. E também havia esse Festival da Razão, que, como eu já mencionei, era uma espécie de festa à deusa da razão. Como é que funcionava isso, mais ou menos? Tomaram uma prostituta, uma dançarina, uma mulher de conduta questionável, e colocaram-na sobre um trono e adentraram, fazendo festa e todo o cortejo ali, adentraram a Catedral de Notre-Dame, ali na França, e começaram a adorar aquela prostituta, aquela dançarina, ou seja lá o que ela fosse, e dizendo, viva a deusa da razão, viva a razão, né? Isso dentro de uma igreja cristã. E esse culto, entre outras festividades, envolvia também imoralidade, prostituição, as pessoas se prostituíam a céu aberto, ou seja, a França virou um verdadeiro barril de pólvora, um caldeirão efervescente de todo tipo de influência negativa, todo tipo de corrupção moral, né, e também espiritual. E aqui está uma coisa muito importante para o estudo nosso desta noite, né? A supressão da Bíblia. Nesse período, a leitura da Bíblia foi não apenas desencorajada, mas também banida, né? As Bíblias, elas foram juntadas em Paris, ali na capital da França, foram amarradas à cauda de um jumento e foram arrastadas pelas ruas da cidade, né? Muitas Bíblias foram empilhadas e queimadas em praça pública, enquanto as pessoas ali, de todas as classes sociais, gritavam, dizendo, viva a República da França, né? E quem fosse encontrado com uma Bíblia era morto, era pego, né, e condenado à morte. Ou seja, foi um período de profunda escuridão, de profunda corrupção e de perseguição, não somente à palavra de Deus, mas àqueles que pregavam a palavra de Deus. E aqui nós voltamos ao conteúdo do capítulo 11 do Apocalipse, sobre aquele contexto das duas testemunhas. Vamos lembrar aqui quais eram os principais elementos daquela profecia. Fala de duas testemunhas de Deus vestidas de pano de saco, que profetizavam durante 1260 dias. Essas testemunhas foram mortas na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E essas duas testemunhas ressuscitaram depois de 3 dias ou 3 anos e meio. Então, essas testemunhas, conforme a interpretação da maioria dos intérpretes historicistas, muito provavelmente são uma referência à palavra de Deus, e também àqueles que proclamam a palavra de Deus. Lá em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse, vocês examinam as escrituras e julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou seja, são elas que testemunham de mim. Jesus disse que a Bíblia, que as escrituras, são testemunhas de Deus. E também o Novo Testamento diz que os cristãos, aqueles que pregam a palavra de Deus, são testemunhas do Senhor. Então, a maioria dos intérpretes historicistas entende que essas duas testemunhas são uma referência à palavra de Deus, ao Antigo e o Novo Testamento, que profetizaram, que anunciaram a palavra do Senhor ao longo da história. O que seria esse pano de
eu peço a permissão de vocês para apenas desativar aqui o meu WhatsApp, que estava ativado para receber o link de vocês. Tá? Mas vamos voltar aqui, para a gente não ser interrompido. Só um minutinho, depois vocês editam isso aí e cortam lá no vídeo. Vamos lá. Então, voltando aqui. Certo. Então, esse pano de sacos representa o luto da perseguição de todo o período em que a palavra de Deus foi perseguida, né? Lembre-se que foi durante 1260 anos. Esse período aqui está contando desde os dias em que a Igreja de Roma se tornou soberana. Você se lembra que isso aconteceu, a gente já leu lá no livro de Daniel, lá pelo ano 538, né? Então, de lá até meados do século XVIII, final do século XVIII, a Bíblia foi perseguida, de modo que quem tivesse uma Bíblia e que não fosse autorizado pela igreja era perseguido, né? Agora, o que seria essa referência a Sodoma? Sodoma, aqui, muito provavelmente, seja uma referência à imoralidade que se manifestou durante a Revolução Francesa. Toda aquela imoralidade sexual, moral, de toda ordem, que nós acabamos de mencionar. O Egito, muito provavelmente, seja uma referência ao ateísmo. Esse ateísmo, justamente, da Revolução Francesa. Você se lembra que quando Faraó foi confrontado com a necessidade de deixar o povo de Deus sair do Egito, ele perguntou para Moisés, mas quem é o Senhor? Quem é Jeová? Né? Esse Jeová que você está dizendo, esse Senhor que você está mencionando aí. Quem é ele para que eu ouça a sua voz e deixe o povo de Israel ir embora? Ou seja, o Egito representa a negação de Deus, o ateísmo. Isso se encaixa muito bem, muito perfeitamente ao que aconteceu no contexto da Revolução Francesa. Então, os intérpretes historicistas entendem que tanto Sodoma quanto o Egito sejam uma referência à cidade de Paris durante a Revolução Francesa. E o que seriam esses 3 dias e meio são mencionados ali na profecia? Se um dia representa um ano, seriam 3 anos e meio. No auge da Revolução Francesa, houve um período que é conhecido na história como o Reinado do Terror. Foi o período em que a violência foi usada mais do que antes para impor os ideais revolucionários, os ideais da Revolução Francesa. E justamente nesse período do Reinado de Terror, em 1793, houve um decreto por meio do qual a Bíblia, bem como a religião, foram abolidas oficialmente. Então, nesse período era literalmente proibido você ter uma Bíblia. E quem tivesse, como nós já mencionamos, era morto. Esse decreto, ele foi revogado, por assim dizer, ou ele voltou atrás em 1797, no meio do ano ali de 1797, ou seja, 3 anos e meio depois que esse decreto começou. Então, os intérpretes entendem esses 3 anos e meio como sendo o auge, o ápice da Revolução Francesa. Acontece que essa perseguição ela teve o seu fim, ela não durou para sempre, a palavra de Deus prevaleceu, e nós vamos ver isso daqui a pouco. E depois que passou esse período inicial, e a palavra de Deus, mesmo sendo perseguida, ela prevaleceu, esse momento é representado na profecia como sendo a ressurreição das duas testemunhas e a sua ascensão ao céu. Para que você entenda melhor, nós vamos avançar aqui e vamos ver de que maneira a palavra de Deus foi triunfante, mesmo sendo perseguida por tanto tempo, e especificamente durante o período da Revolução Francesa. Então, só colocando aqui na tela para você visualizar, os 1260 anos de supremacia papal e de perseguição da Bíblia englobam todo esse período aí que você está vendo, de 538 a 1798. E em meio a toda essa corrupção e perseguição, Deus sempre teve um povo
remanescente e fiel. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo proibido de manter a palavra de Deus, houve sempre um povo que foi fiel aos princípios do Senhor e foi fiel à sua palavra. E olha que interessante, para que você veja que a palavra de Deus, ela prevaleceu, ela venceu os eventos da Revolução Francesa. Um dos grandes expoentes daquele movimento iluminista era o famoso Voltaire. Então, Voltaire, um dos grandes ideólogos aí do iluminismo, ele disse certa vez o seguinte: se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o evangelho, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Daqui a 50 anos, ninguém se lembrará de Jesus Cristo. Isso ele disse ali no contexto da Revolução Francesa. Mas olha como que a vida ela é uma caixinha de surpresas, né? A Revolução Francesa teve, sim, a sua vitória em alguns aspectos, mas também acabou se dissolvendo ao longo do tempo. E a religião e a Bíblia voltaram a um patamar de destaque. E apenas 25 anos depois dessa declaração aqui de Voltaire, mais ou menos 25 anos depois, a sua casa, a casa de Voltaire, acabou sendo transformada num depósito de Bíblias pela sociedade bíblica, pelas sociedades bíblicas. Elas compraram aquela casa de Voltaire e transformaram-na num depósito de Bíblias, para você ver que ironia do destino, né? Então, aquele que disse que acabaria com a Bíblia, acabaria com a religião, acabaria com Jesus Cristo, na verdade, ele, de certa forma, se acabou e a palavra de Deus prevaleceu. E olha que interessante, bem nessa época, no finalzinho ali da Revolução Francesa, em 1798, houve um outro evento muito importante dentro da profecia bíblica, que você já deve ter estudado lá no livro de Daniel. Nesse contexto aí, mais ou menos, o general Berthier, de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e o levou para o cativeiro. E nesse contexto se cumpre aquela profecia que diz que a supremacia papal terminaria depois de 1260 anos, ou seja, exatamente no ano de 1798. Quando isso aconteceu, houve um reboliço ao redor do mundo, muitas pessoas que entendiam que a igreja era invencível, a igreja de Roma, né, começaram a voltar sua atenção para o livro de Daniel, justamente por causa dessa profecia. E não apenas por isso, mas por uma série de outros eventos, começou a haver um grande despertamento e um grande interesse das pessoas pelas profecias bíblicas. E aqui nós entramos na penúltima fase da história da igreja, que vai de 1798 a 1844. E aqui nós temos a era dos grandes reavivamentos. Como eu falei para você, houve um grande despertamento para a Bíblia, para a palavra de Deus, especialmente para as profecias. E nós temos esses grandes avivamentos ali, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Justamente nesse período é que surge o movimento adventista, o movimento milerita, que depois vai dar origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É nesse período que se cumpre o capítulo 10 do Apocalipse que nós vimos lá no começo. Então, aquele livrinho que nós vimos, que representava o livro de Daniel, ele começou a ser estudado. Então, veja o que diz lá em Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, muitas pessoas estudariam o livro de Daniel, o conhecimento do livro de Daniel se espalharia pelo mundo todo e haveria esse despertamento para as profecias bíblicas. É nesse contexto que
um pregador chamado Guilherme Miller, juntamente com outros pregadores, ele era batista, ele descobriu aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, e fazendo alguns cálculos, ele concluiu que Jesus Cristo voltaria em 1844. Acontece que ele acabou cometendo alguns erros. Um dos grandes erros elementares de Miller foi estabelecer uma data para a volta de Jesus, uma vez que a Bíblia diz que não se deve fazer isso. Ninguém sabe dessa data, né? Mas ele, juntamente com seus amigos, estavam, e muitos outros cristãos daquela época, estavam tão empolgados com as profecias que eles se esqueceram desse detalhe e acabaram marcando uma data para a volta do Senhor Jesus. Cometeram um erro de cálculo também, de modo que eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Nós já vimos que em 1844 aconteceu algo muito importante, que foi o começo do juízo pré-advento no céu, mas não era a volta de Jesus, eles achavam que seria a volta de Jesus. Então, Guilherme Miller e os seus amigos e os cristãos que partilhavam daquela esperança entenderam que Jesus Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844. E como você sabe, em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Então foi uma terrível decepção, um terrível desapontamento para toda aquela geração, para todas aquelas pessoas que estavam aguardando a volta, o retorno do Senhor Jesus. Essa experiência que era alegre e doce a princípio, essa esperança da volta do Senhor Jesus, acabou se tornando amargo, uma coisa amarga, por causa do desapontamento, da frustração. É nesse momento que se cumpre aquele ato de João ter comido do livrinho que era doce na sua boca e se tornou amargo no seu estômago. Mas como você deve se lembrar, a profecia não termina por aí, né? O anjo diz, Deus diz para João que ele ainda deveria proclamar a mensagem, o evangelho, a muitas nações, a muitos povos, a muitas tribos, línguas, etc. E a respeito desses povos, nações e línguas. E foi justamente isso que aconteceu. A partir desse período, houve, dessa fase da história, né, um pouco antes também, no mundo protestante, no mundo adventista, a partir de então, houve uma grande explosão missionária. E nós entramos nessa nova fase aqui, de 1844 até a atualidade. Especialmente no seio da Igreja Adventista, do Sétimo Dia, que surgiu a partir desse período, começaram movimentos missionários, né? Como eu falei para você, no mundo protestante já havia começado antes, mas no seio da Igreja Adventista começou desde então. Um movimento poderoso de evangelização, movimento poderosíssimo de evangelização, de modo que a palavra de Deus foi pregada conforme o anjo falou, ordenou que fosse a multidões, povos, línguas, tribos, nações, de modo que o evangelho se espalhou e tem se espalhado desde então, e a mensagem do advento tem alcançado praticamente todos os países da Terra. Para você ter uma ideia, só a igreja adventista, isso aqui sem mencionar as igrejas evangélicas, né, sem mencionar as outras igrejas protestantes, mas só a igreja adventista do Sétimo Dia, para você ter uma ideia, está presente em mais de 200 países ao redor do mundo, pregando em mais de 500 línguas e dialetos. São cerca de 22 milhões de adventistas no mundo, mais de 9.000 escolas, mais de 1.000 hospitais e clínicas e orfanatos, por volta de 60 editoras e gráficas, mais de 20 indústrias de alimentos e por volta de 1.500 missionários a cada ano sendo enviados para o campo missionário para pregar a palavra de Deus. Isso só na igreja adventista. E olha que interessante, para você ver aqui que os iluministas e a Revolução Francesa e todos aqueles que quiseram proibir a palavra de Deus, eles se deram mal. Olha só o relatório aqui das Sociedades Bíblicas Unidas. Esses dados que eu tenho aqui já precisam ser atualizados, eles estão desatualizados. Mas olha só, somente no ano de 2018,
as 159 sociedades bíblicas afiliadas produziram e distribuíram mais de 354 milhões de exemplares ou porções das Escrituras em 692 idiomas. Ou seja, a palavra de Deus, que antes estava restrita a um pequeno grupo de privilegiados, agora está espalhada aos quatro ventos. É claro que nós ainda temos muitos desafios, como, por exemplo, pregar o evangelho nessa faixa do mundo, do planeta, chamada janela 1040, onde predomina a religião islâmica, né, ou a religião muçulmana, e é um grande desafio pregar o evangelho nessa faixa do mundo. Inclusive, eu peço as suas orações pelos missionários que estão lá. Mesmo assim, Deus tem feito milagres, maravilhas nessas regiões. Existem relatos de pessoas que têm se convertido, não porque um missionário foi lá e pregou a palavra de Deus, mas porque a pessoa teve um sonho, e nesse sonho ela viu um anjo, ou ela viu o próprio Jesus. E Jesus, se apresentando a essa pessoa, orienta que ela procure um missionário. Existem vários relatos disso nessa janela 1040. Ou seja, o evangelho está sendo pregado mesmo nesses lugares. O que eu quero dizer para você é que aqueles que tentaram destruir a palavra de Deus não conseguiram. Eu queria terminar a reflexão, o estudo desta noite, com a experiência deste jovem casal. Marcos e Danúbia, um jovem casal evangélico, estava indo para a igreja lá no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, quando eles estavam de moto, né, na sua motocicleta, quando ali na Via Dutra, quando eles ouviram um barulho de tiroteio. Eles perceberam ali o tiroteio, tentaram avançar e chegar ao local onde eles estavam querendo chegar, né, à igreja, e quando chegaram, eles perceberam que um dos tiros do tiroteio havia atingido o baú da moto deles. E quando eles abriram o baú, eles viram que havia atingido a Bíblia. E bem no meio da Bíblia estava o projétil, estava a bala. Então, a bala parou no meio da Bíblia. E a Bíblia impediu que a bala atravessasse, terminasse de atravessar o baú. Se não fosse a Bíblia, certamente teria entrado pelas costas de Danúbio, talvez até do Marcos, e teria acabado com a vida dos dois. Essa história mostra que a Bíblia salva. Olha que interessante, ela salva, né? Nesse caso, salvou fisicamente, mas a Bíblia, ela continua salvando em todos os aspectos. Salva principalmente espiritualmente. Não que ela salva, mas ela aponta para aquele que pode salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela salva não apenas espiritualmente, mas ela pode salvar o seu casamento, pode salvar a sua vida profissional com seus conselhos, pode salvar a sua saúde. A Bíblia tem conselhos sobre saúde também. A Bíblia pode mudar a sua vida em todos os aspectos. Os esforços humanos não foram capazes de destruir a Bíblia. E a palavra de Deus permanece viva e poderosa e transformando vidas. E se você permitir, a Bíblia, ela pode entrar no seu coração, na sua vida e transformar você também. Por isso eu quero desafiar você a continuar estudando a palavra de Deus. Estude-a todos os dias, com oração, buscando ao Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. E continue estudando aqui conosco o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe você, que você seja muito venturoso, feliz nessa trajetória junto com Jesus. Eu queria orar com você neste momento, portanto, feche os seus olhos, por favor, e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque neste longo estudo que fizemos, conseguimos cobrir o essencial do capítulo 10 e 11 do livro do Apocalipse, Senhor. Muito obrigado, porque são muitas informações, mas o essencial de tudo isso é que a tua palavra é viva e poderosa e ela permanece para sempre. E ela é capaz de transformar completamente o nosso coração e a nossa vida. Senhor, por favor, transforma a vida de cada um desses queridos que estão nos assistindo, de modo que
tenha a sua vida transformada. E por meio de cada um de nós, que tu transformes a vida de muitas outras pessoas, Senhor. Ajuda-nos a amar a tua palavra, a estudá-la todos os dias, e dessa forma nos prepararmos para o breve retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Continua conosco, é a nossa humilde oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela paciência e por ter nos acompanhado até o final deste longo estudo. Até a próxima. Valeu, pastor, brigadão, boa noite. Foi uma bênção esse estudo, cada vez aprendendo mais. Boa noite, pessoal, Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite, um abraço, até mais. Pastor, até mais. Tchau.